Boa noite. Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis. Audiência pública, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. Iniciamos às 19h02 a audiência pública para discussão sobre o projeto de lei número 10 de 2022, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consigno a presença dos vereadores Fernando Hilário, José do Amado e Geisa do Carneiro. Consigno também a presença do senhor Pive de Almeida, procurador legislativo. Convido o senhor Fernando Pive, para fazer uma breve explanação acerca do projeto. Boa noite, vereadores, ao público que nos acompanha, aos internautas que nos acompanham pela internet. Nós vamos realizar aqui uma segunda audiência pública, explicitando sobre a LDO, né, de uma forma, foi um pedido dos vereadores para que seja dado mais publicidade ao projeto, permitindo uma nova oportunidade de participação da população. Vamos passar os slides para quem nos acompanha online. Infelizmente, não temos aqui ao vivo para quem se encontra no plenário, mas eu acredito que não deverá ter nenhuma dificuldade nesse sentido. Então, assim, inicialmente, a gente precisa entender o que é o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário ele é feito basicamente por 3 leis. A primeira lei, que é a mais ampla, é o plano plurianual. O plano plurianual ele é feito no primeiro ano do mandato do prefeito ou governador, né, do presidente. Então, no primeiro ano da legislatura, e ele vale por 4 anos. E nessa lei tem que estar lá os programas, as prioridades, o que se pretende fazer nos próximos 4 anos. Então, ele é feito no primeiro ano, ele vale do segundo ano do mandato e pega o primeiro da próxima legislatura, exatamente para não ter uma quebra de continuidade. Então, no PPA, tem lá os programas, as ideias, vamos fazer uma obra X, vamos desenvolver um programa de desenvolvimento industrial, tudo isso está lá previsto, né, por setor, quais são os programas de governo. E também as despesas de capital está lá no PPA. Depois, nós temos o orçamento propriamente dito, é a lei orçamentária anual. E daí é bem próximo do orçamento que nós temos em casa. Previsão de receita, previsão de despesa, e o orçamento fala assim, olha, para a educação vai tanto para isso, isso e aquilo. Para a área de infraestrutura, vai lá, compra de maquinário e tal, pagamento de pessoal. Então, o orçamento ele é bem essa despesa e receita mesmo, é um orçamento, são tabelas, planilhas ali. Agora, hoje, o que está sendo discutido aqui é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela fica no meio dessas duas, ela é feita todo ano, e ela vai orientar como será realizado o orçamento para o próximo ano. Então, agora, em 2022, está sendo apreciado aqui pelo Poder Legislativo o projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhado pelo prefeito municipal. Os vereadores podem analisar o projeto, fazer emendas, e isso daqui irá orientar como que será feita a lei orçamentária anual, que virá depois, mais para o final do ano. Então, assim, basicamente essa a forma que funciona a parte orçamentária do Brasil, resumidamente. Então, assim, leis aplicáveis, nós temos aqui, primeiro, claro, a Constituição Federal de 88, tanto que a própria Constituição que instituiu a UPPA, a LDO, eles surgiram na Constituição. O orçamento sempre teve, mas também aqui nós temos que observar a Lei Geral de Finanças, que é a Lei 4.320, de 1964, e, muito importante aqui, principalmente para a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 2001. Então, basicamente, essas são as leis aqui que devem ser observadas. E assim, ok, a LDO ela faz a ponte entre o planejamento lá do PPA
e ela vai orientar como que a gente vai fazer o orçamento. Então, ela vai fazer um recorte ali do PPA, quais são os programas, quais são as metas, as prioridades, e vai ali dar essas orientações, como vai ser feito o orçamento. Então, o que tem que estar nela, basicamente? Primeiro, ela vai estabelecer metas e prioridades. Então, olha, para o ano que vem, a nossa prioridade é asfaltar tantos, sei lá, tantos metros de rua, ou cortar árvore, ou reestruturar as carreiras, né? E ela vai estabelecer metas ali também. Olha, a meta de alfabetização do município, a gente tem que melhorar ali 2%, e assim por diante. Então, essa é uma função muito importante da LDO. Ela também vai orientar a elaboração do orçamento anual, né, que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual, e daí ela vai falar exatamente isso, olha, quantos por cento, por exemplo, pode ser remanejado sem autorização legislativa, né? Isso daqui tem que estar na LDO, várias disposições ali, né, como que será feito o orçamento anual, a gente já discute aqui nesse primeiro momento. Outra coisa importante também, para que a gente possa fazer o orçamento, a gente tem que ter uma previsão de receita correta. Então, uma exigência legal é que toda alteração na legislação tributária que a gente planeja fazer para o próximo ano já esteja previsto aqui na LDO, inclusive para quando for feito o orçamento, ele ser feito de acordo com a realidade, né? Também criação de novos cargos, concessão de vantagem, aumento de remuneração, tudo que aumenta a despesa de pessoal, ela tem um impacto muito grande para as contas orçamentárias. Então, aqui a LDO, ela exige aqui, né, isso daqui é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, até mesmo da Constituição Federal, de que você preveja aqui com antecedência, olha, para o ano que vem eu vou fazer concurso público, vou criar um cargo, vou dar um aumento para uma determinada carreira, tudo isso já tem que estar aqui, né, para que tenha esse planejamento, né, que não fique tudo em cima da hora no ano seguinte. Também, assim, na LDO é necessário que tenha critérios e forma de limitação de empenho, né? Então, o que é isso, limitação de empenho? Nós temos aqui uma previsão de arrecadação. Vamos dizer que por qualquer motivo, deu uma crise econômica, qualquer coisa, tem uma queda da arrecadação do município. Então, aqui já vai ter o critério que vai estar previsto o que a gente vai fazer nesse caso. Então, aqui, olha, o Poder Executivo, a Câmara Municipal, a Prefeitura, todo mundo vai reduzir, limitar, gastar só o que é essencial, até que regularize-se essa situação, né? Então, isso também tem que estar previsto na LDO. Transferências a entidades públicas e privadas. Então, aqui nós temos certas ONGs no município, nós temos o Projeto Acolher, nós temos a ONG do Cacau. Tudo isso daqui que o município vai abrir mão em prol de alguma entidade, tem que estar previsto aqui já na LDO, né? E também, assim, tem 2 anexos que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que tem que estar na LDO. O primeiro é o anexo de metas fiscais. Então, o anexo de metas fiscais, a gente vai fazer aqui uma arrecadação para o próximo ano e para os 2 seguintes, de como está, por exemplo, a dívida do município. Então, ali tem uma meta, olha, a gente está com endividamento tal, a gente vai reduzir essa dívida. Então, assim, você tem essas metas ali que precisam ser traçadas, é um anexo, ele é obrigatório. E o outro é o anexo de riscos fiscais. Então, aqui tem que ser feita uma análise, o que pode acontecer nos próximos anos ali, que vai afetar as finanças públicas, né? Tem certos eventos que são indeterminados, por exemplo, o município pode ser condenado num processo judicial de uma grande monta. Então, assim, olha, tem esse risco fiscal. Se ele acontecer, o que será feito, né? Então, isso também tem que estar aqui. Então, assim, basicamente, essa é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa lei que a gente está discutindo nesse momento aqui na Câmara Municipal. Agora, entrando no projeto em si, né, primeiro, assim, quais são as receitas do município? Então, aqui inclui tanto receitas próprias, que é a nossa arrecadação tributária, quanto os repasses que nós recebemos da União e do Estado. Então, uma parte dos impostos estaduais, uma parte dos impostos federais, eles são repassados ao município. Por exemplo, 25%, eu acho, do IPVA dos automóveis é repassado para os municípios. Então, assim,
todo esses recursos que nós temos aqui, de receitas, para o ano de 2023, está previsto pela LDO aproximadamente 56 milhões e 700 mil reais. E também nós temos ali 56 milhões e 900 mil reais para 2024 e 57 milhões e 900 mil reais para 2025. Né? Então, assim, Joanópolis sempre teve uma arrecadação baixa, a gente sabe que não é um município que tem uma pujança econômica muito grande. Né? E um ponto positivo de Joanópolis, isso é até cultural aqui do nosso município, é que Joanópolis não tem dívida. Às vezes tem uma pequena condenaçãozinha, um precatório e tal, mas em linhas gerais, Joanópolis opera sem dívida. Isso até é uma questão, já deu algumas polêmicas no passado, mas esse é um ponto positivo das finanças do município. E assim, tudo bem, nós temos lá 57 milhões aproximadamente, para onde que está indo esse dinheiro? Então, assim, o nosso maior gasto é com educação. Nós gastamos ali quase 19,5 milhões por ano ali, para o próximo ano está previsto para ir para a educação. Depois, o nosso segundo gasto maior é a saúde, que nós gastamos ali 11 milhões e 800 mil, que está previsto para o ano que vem com saúde. Depois, infraestrutura urbana, né, e aqui entra a manutenção das ruas, das estradas, das praças, né, e assim vai. Nós temos aqui, basicamente, o pessoal da garagem ali e as obras. Né? Nós temos 9 milhões e meio, aproximadamente, né, que está indo ali para a infraestrutura urbana. A administração da prefeitura, e aqui entra todo o pagamento do funcionalismo público, tal, que não estão nessas outras áreas. Então, assim, a prefeitura ali, nós temos 6 milhões e 900 mil previstos para a manutenção da prefeitura. Na pasta de turismo, cultura, lazer e esporte, nós temos ali 3 milhões e 250 mil aproximadamente. Na parte de assistência social, nós temos ali 2 milhões e 200 mil aproximadamente. A Câmara Municipal, o nosso gasto aqui é de 1 milhão e 735 mil. Agricultura e meio ambiente, 955 mil, né, e principalmente para a agricultura, né, nós precisamos até rever isso, o Joanópolis não investe muito em meio ambiente. Depois nós temos a reserva de contingência. Então, dentro da LDO, já é previsto ali dentro do orçamento uma reserva ali de gastos ali. Olha, se tiver algum imprevisto, se eu precisar suplementar alguma coisa, tem que ter uma reservinha ali no orçamento. Essa é a reserva de contingência, que para o próximo ano será de 700 mil reais. E também aqui tem uma previsãozinha de implementação de distrito industrial de 136 mil. É um valor bem pequeno, não sei exatamente o que seria aqui o objetivo, mas tem essa verbinha ali. Né? Então, no próximo slide, aqui a gente consegue perceber isso daí de forma gráfica, né? São os mesmos dados, e a gente vê que realmente Joanópolis, a gente gasta muito com educação, muito com saúde, inclusive nós gastamos acima daquilo que é exigido pela legislação. Né? Também a parte de infraestrutura urbana é um gasto muito grande do município. Depois, a administração da prefeitura, turismo, cultura, lazer, esporte, assistência social e a Câmara Municipal são os gastos menores. Né? Depois, o resto é pouco significativo no orçamento. Né? Mas, principalmente, saúde, educação e infraestrutura urbana é quase 3/4 de todo o nosso orçamento. Então, eu acredito que é uma explanação boa da LDO. Né? Então, devolvo a palavra para o vereador que está presidindo a sessão. Gostaria de consignar a presença dos nobres vereadores Wellington e William. Algum vereador deseja se manifestar sobre a explanação? Aberta a palavra às autoridades. Alguém gostaria de se manifestar? Havendo público presente, aberta a palavra ao público, alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, a senhora Silvia Navarro.
Acho que não. Ah, agora falou. Sim. Boa noite a todos. Queria aproveitar a segunda audiência pública. Eu vi a minuta do projeto, que é o que tem disponível para a população poder estar vendo, e o aumento de arrecadação foi grande do ano passado para esse, de 27 milhões para 57 milhões, né, que será para o ano de 2023, quase 30 milhões de arrecadação a mais, o que a gente acredita que vai ser bem investido na cidade. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida. São 19 milhões da educação, que é o dinheiro previsto e obrigatório para gastar na educação. Eu queria saber se os colegas aqui, os vereadores, eles têm alguma indicação ou projeto para a construção de escola, né, ou a uma creche, que eu acredito que seja a demanda maior. E eu queria saber se vocês podem falar, ou o procurador pode falar, a arrecadação de IPTU e a arrecadação de taxa de lixo, né? No informativo, na convocação, está falando sobre a possível implementação da taxa de lixo, que a gente sabe que a prefeitura foi autorizada e é obrigada a cobrar a partir do ano que vem, né, por causa do marco regulatório de saneamento. E eu queria saber se tem esses valores de IPTU com a taxa de lixo e se tem algum projeto. A emenda, o procurador pode responder, isso eu não sei, tinha que ser feita na primeira audiência pública, se tivesse alguma emenda. Eu não sei se agora, na segunda, já pode ser feita a emenda, né, que tem o prazo de 9 dias para ser feita uma emenda. Se tem alguma emenda, algum projeto para o congelamento da taxa do IPTU do ano que vem e alguma anistia para não ser cobrado o retroativo da taxa de lixo para a população. É essa a minha dúvida. Algum vereador gostaria de responder, se manifestar? O próprio procurador? Bem, boa noite, cidadão. Bem, primeiro, só fazer um pequeno esclarecimento. Você citou que era 27 milhões no último ano. Né? Salvo engano, era 47 milhões. Ah, sim. Tá, então foram 10 milhões só de aumento. Teve um aumento da arrecadação. Eu acredito que o que estava previsto nesse orçamento era em torno de 47 milhões. Para o ano que vem, 56 milhões. Né? Isso está incluído também o aumento do IPTU, que teve, mas também a correção inflacionária. Então, sim, como a gente está com uma inflação elevada, isso acaba resultando também que o município receba, em termos nominais, um valor mais alto, mas realmente não é que está vindo mais dinheiro na prática, né? Mas, assim, daí a questão de emendas, né? O projeto ele pode ser feito as emendas pelos parlamentares 8 dias após a audiência pública. Então, assim, não havia sido aberto o prazo e isso foi suspenso novamente. Então, os vereadores poderão realizar suas emendas ali individualmente, né, nos próximos dias ali, após essa audiência pública, né? Agora, sim, da arrecadação, né, a arrecadação do município, então, nós temos um valor aqui de 57 milhões. Desse valor, 47 milhões, quase 48 milhões, é de repasse de transferências. Esses valores que o município tem em participação, nós temos as transferências constitucionais obrigatórias, que é a parte da arrecadação federal, estadual, que eles devem passar para os fundos de participação dos municípios, né? E também nós temos aqui transferências voluntárias que acabam não entrando, que é as verbas que os vereadores conseguem trazer. Aqui em Joanópolis isso tem sido bastante significativo. E nós temos aqui uma arrecadação tributária própria que está prevista em 9.933.000 para o ano que vem, depois 8.300.000 para 2024 e 2025. Esses valores aqui, né, nesses 9 milhões, quase 10 milhões para o ano que vem, aqui está incluso o IPTU, né, nós temos também aqui a arrecadação do ITBI, né, de transferência de imóveis, que isso fica com o município,
Nós temos aqui também o valor do ISS, Imposto sobre Serviço, pago, né, pelos prestadores de serviço aqui do município, ou principalmente restaurantes, né? E aqui nós temos também as taxas, né? Inclusive a taxa de fiscalização e tal, e entra aqui a taxa de iluminação pública, e nós temos agora a taxa de lixo, né? Na questão da taxa de lixo, nós temos atualmente nós temos também o Código Tributário de 97, ele já tem essa previsão da taxa de lixo. Isso daí, por uma lei, ficou suspenso. Essa taxa ela havia sido revogada, isso gerou toda uma discussão judicial. O Tribunal de Justiça entendeu que podia revogar, e mais uma decisão do ministro Barroso, no STF, considerou que não poderia ter sido revogado da forma que foi revogado lá em 2019. Então, assim, uma vez retomou-se o que estava previsto ali no Código Tributário Municipal. O que ocorre também, né, é que assim, nós temos ali no Código Tributário Municipal, nesse meio tempo, de 2019 para cá, veio o Marco Civil do Saneamento. Até então não tinha uma obrigação do município de cobrar por esse serviço. Agora, com o novo Marco do Saneamento, passou-se a criar a obrigação, falar, olha, município, você precisa cobrar por esses valores, né? Nesse projeto da LDO, a gente sabe que nesse valor de 9 milhões aqui, 933 mil para o ano que vem, tem a previsão da taxa de lixo. Mas nós não temos essa informação aqui na Câmara Municipal, exatamente quanto disso é do IPTU, quanto disso é do ITBI, do ISS. Inclusive, eu acho que foi feito um requerimento, até da autoria do professor Luiz, foi aprovado pelos vereadores, solicitando que a Prefeitura explicite melhor isso para a Câmara avaliar. As informações que nós temos do Poder Executivo é que eles estão vendo a situação do lixo do município. Nós sabemos que assim é uma situação realmente crítica já que nós temos do aterro sanitário, ele já passou a capacidade dele, né? Nós temos questão, até o nosso caminhão de lixo, a gente precisaria substituir um caminhão, salvo engano, ali custa um novo em torno de 800 mil. Historicamente, a gente gasta ali em torno de 500, 600 mil com o nosso aterro, com o nosso serviço de coleta, né? O que é muito baixo. Então, assim, nós precisamos ver, talvez tenha que terceirizar esse serviço, é uma possibilidade para conseguir uma maior eficiência, talvez tenha necessidade de um novo aterro, um caminhão. Então, assim, só que esse valor de quanto vai ser necessário para a gente tratar dessa situação de lixo de uma forma responsável, nós ainda não temos esse número. A Prefeitura não enviou para vocês o impacto ainda? O impacto, né, o município ainda, a informação que a gente tem é que o município não sabe quanto que vai ser esse gasto no futuro, né? O que o Marco Civil do Saneamento diz é que tem que ter sustentabilidade financeira ali, que a taxa ela chegue ao mesmo valor do que o município gasta, né? Só que assim, se o município gastar muito também, você tem que avaliar a renda da população ali, e isso também está no Marco Civil do Saneamento. Tem projeto do Executivo já sobre o saneamento ou ainda não tem nada? Olha, eu não tenho conhecimento de nenhum projeto, né, nesse momento, né? Aqui está sendo discutida ainda na LDO, né? Então, assim, esse debate específico seria um pouco mais para frente, exatamente, né, qual o valor, né, que vai ficar a taxa de lixo, qual o valor que o município vai gastar, tal. As informações que nós temos é que essas informações ainda não existem, né? Nós temos estimativas, a gente sabe que vai ser um valor alto, porque a situação do lixo está bem preocupante, né? Mas até o momento essas são as informações que nós temos. E sobre os 19 milhões de educação, se tem algum projeto, alguma indicação para a construção de creche? Sim, sim. Desses 19 milhões, né, o principal gasto aqui é folha de pessoal mesmo, né, até aumentou o piso dos professores, né, então o município está tendo esse gasto. Salvo engano, eu preciso confirmar, mas há sim o projeto de construção de uma creche nova no PPA. Isso. Eu até tenho que analisar aqui se ele está aqui para o ano que vem aqui dentro da LDO. 22 estava. No PPA, 20 previsão de começar a construção esse ano, 2022.
Assim, teria que verificar, né? Eu me recordo que no PPA há essa previsão dessa creche. Agora, teria que analisar, posso até dar o retorno também, se deixar o e-mail, a gente envia ali a resposta, tá? Tá ótimo. Tá bom. Obrigada. Nada. Dando continuidade, mais alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa do Carneiro. Bom, só complementando que, boa noite a todos, primeiramente, só complementando aquilo que o PIV falou a respeito da taxa, nós colocamos no objeto da discussão de hoje a questão da taxa do lixo, porque a gente teve uma conversa com o executivo, onde eles disseram que esse estudo estaria pronto, o estudo de impacto estaria pronto até esse período de hoje, mas ainda está sendo, como está bem crítica a situação, ainda está sendo feito o levantamento com as empresas, por isso que a gente não teve esse retorno ainda, mas com certeza a gente vai voltar a conversar disso um pouco mais para frente. Bom, queria deixar a minha sugestão aqui para os vereadores, creio que cada um tenha a sua demanda aqui, né? Mas creio que essa seja uma demanda coletiva que todo mundo deve receber aqui em relação à saúde, para a gente estar fazendo aí uma emenda, todo mundo junto aí, para a saúde. Como o procurador disse, é investido muito na saúde, mas então eu penso que esse dinheiro tenha que ser melhor remanejado, porque, por exemplo, aqui no posto de saúde, eu falo em investimento em saúde, no que compete na contratação de mais médicos ou na extensão desses horários, desses dias. Porque, às vezes, aqui nas especialidades, como na psiquiatria, ginecologia, ortopedista, às vezes a agenda abre às 8, às 9 já não tem mais vaga, quem chegou ali 8h30 já não consegue marcar mais e fica para 1 mês, 2 meses para frente. Então, a população já está cansada de ficar à mercê disso aí, está precisando de mais investimento ou de remanejar um pouco melhor esse dinheiro que já é investido. Então, deixo aqui a minha sugestão para emenda. E uma coisa que eu sempre bato aqui também, que o Fernando já conseguiu um carro, eu consegui outro, mas a gente precisa de mais carro para a saúde, precisa de mais motoristas para a saúde. Ontem mesmo, eu estive na Secretaria de Saúde, levei uma demanda lá, um menininho que estava com conjuntivite, né? E conjuntivite bacteriana, o olho estava bem inchado, o olho estava sangrando, e precisou ir hoje aí, junto com os demais pacientes, saiu 4 horas da manhã para uma consulta que seria 1 hora da tarde. Então, chega a ser uma judiação aí com a população que fica tendo que passar por esse tipo de situação. Então, fica aí a minha sugestão para a gente estar fazendo uma emenda, sentar junto com o procurador aí para remanejar de onde a gente vai tirar, de como vai investir melhor esse dinheiro nessa questão de contratação ou extensão dos horários dos médicos aí de algumas especialidades e também nessa questão de compra e contratação de mais motoristas aí para a saúde. Uma outra questão também sobre a educação. Na semana passada, eu estive com o deputado Márcio Alvino, que vai destinar 300 mil no próximo semestre para a gente aqui. Desses 300, eu quero tirar 100 mil para a construção de mais salas de creche, mas creio que o Executivo vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro aí para estar fazendo aí umas 6 salas, que eu acho que é o que está precisando para a creche. Hoje eu estive conversando com a Alice e realmente tem uma fila de espera um pouco grande para o berçário 2, então a gente precisa sim investir em mais salas aí para a educação. Estive conversando também, vereador, sobre a questão do transporte universitário. Sei que na quinta vai ter uma reunião aí, então a gente precisa investir um pouco mais também nos nossos universitários, que acabam passando bastante aperto aí, então remanejar um pouco melhor esse dinheiro aí. E também na reestruturação, professor, para os salários das ADIs, né, que é uma luta que já está previsto aí, mas a gente precisa correr um pouco mais atrás disso aí, para as ADIs e também para os demais funcionários que acabam recebendo aí abaixo do salário mínimo. Então, deixo a minha sugestão para algumas emendas aqui e conto com o apoio de todo mundo. Mais alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Wellington. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço para minha mãe. É aniversário dela hoje. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Que está lá sempre assistindo, acompanhando a gente.
Bom, pessoal, essa foi uma audiência, um dos motivos da gente ter convocado era a questão da taxa do lixo, como a Geisa bem explanou aqui, e a não previsão da taxa do lixo ainda nesse momento na LDO. Nada impede que no decorrer aí na lei orçamentária o prefeito faça uma emenda. A gente pode falar aqui sobre as responsabilidades do Poder Legislativo, a gente não pode falar sobre as atitudes do Poder Executivo. Eles respondem por si só, somos poderes autônomos, né? Podemos falar sobre nós. A questão do aterro sanitário, eu posso falar com um pouco mais assertividade, por já estar na gestão anterior, na gestão do prefeito Mauro. Como a gente sabe, a taxa do lixo foi implementada na gestão anterior, ela veio porque já sabíamos desse problema lá no aterro sanitário. O aterro, nesse momento, como já foi mencionado, está no final dos tempos. Alô? Está no final já da sua vida. E a CETESB não autoriza mais fazer aterros sanitários. Ou seja, vamos ter que fazer igual aos outros municípios. Pagar para fazer um transbordo e tudo mais. No período, se não me engano, e teve orçamento desse ano, mas não tem ainda todos os orçamentos fechados, sai aproximadamente entre 2,5 milhões a 3 milhões e meio por ano para fazer esse serviço, o que é muito, é assustador. Dentro da previsão, como a gente fala, numa estimativa, por estudo, a gente viu quanto que era o valor cobrado no passado, pelo valor cobrado anteriormente na taxa do lixo, que sai aproximadamente R$ 160 por ano, daria uma arrecadação de 700 mil, ou seja, o município ainda teria que desembolsar mais de 2 milhões de reais para poder fazer esse serviço. Não há, isso aqui é apenas uma especulação por enquanto, uma informação que a gente traz para a população, porque eu acho que a população tem que estar ciente. O aterro, como já falamos, não vai ter um tempo muito longo de vida. Houve uma desapropriação lá naquele perímetro que não serviu para muita coisa. O perímetro desapropriado não pode ser utilizado como aterro, então é preocupante. É uma situação bastante preocupante e a gente precisa solucionar essa demanda. Em reunião, como nós fizemos, a gente estava falando sobre o caso do lixo em Piracaia. Em Piracaia, eles pagam anualmente 6 milhões para arrecadação da taxa do lixo. Do serviço prestado para retirar o lixo do município. Então, é assustador de fato, é algo que poderia ser remediado no passado, a gente não sabe, mas podemos falar agora do presente. No presente, vamos ter que solucionar essa demanda. Não dá para deixar um município sem coleta seletiva, não dá para deixar um município aqui a Deus dará. A gente precisa tomar as providências. No mais, a questão das emendas. Eu acredito que haverá muitas emendas, todos nós estamos buscando, como a vereadora até falou, consegui agora também no mês passado mais um veículo para a saúde, consegui agora já mais 100 mil reais que vai ser destinado para a saúde também para a compra de um veículo, e a gente sabe da demanda, mas a gente também sabe que a saúde no município puxa muito dinheiro, principalmente pela Santa Casa. A Santa Casa está num momento que ela como que é o nome que está agora a Santa Casa mesmo? Intervenção do município, ou seja, quem sustenta a Santa Casa é o município, apesar de ser uma entidade privada, quem sustenta é o município. Na previsão de repasse, o que foi nos passado, é que estourou o valor do plano de trabalho da Santa Casa já logo no meio do ano. Então, todo esse valor que vem sendo pago para a Santa Casa repassado a mais, como o procurador aqui falou, é de interesse do município. A gente está fazendo esse serviço, a gente está procurando maneiras de arrecadar mais. Como eu sempre falo, não existe café grátis. Se a gente precisa de um caminhão novo, se a gente precisa melhorar a arrecadação, se a gente, melhorar a coleta seletiva, se precisamos de mais médicos, isso tem que ser pago de alguma forma. É difícil falar isso, é difícil trazer isso para a realidade, mas o fato é que é isso, não existe, não tem como a gente pagar por um serviço se a gente não tem arrecadação. Houve uma majoração agora devido à arrecadação do IPTU, o qual está sendo já investida, não houve ainda 100% da arrecadação, como a gente bem sabe, mas já podemos agora fazer o aumento dos professores, que foi almejado há tantos anos aí, conseguiu ser aprovado agora, amanhã já irão estar recebendo. Estamos vendo outros projetos, como a vereadora Geisa falou aqui, na quinta-feira haverá uma reunião com os alunos os universitários. Estamos vendo a possibilidade do quê? De comprar mais ônibus para o transporte universitário, ou dar até, foi uma das ideias que sentei com a Alice conversando, e passar o quê? Ao invés de a gente dar o transporte, por que não criar uma ajuda ao universitário?
O universitário escolhe se ele vai alugar uma van, se vai fechar um ônibus, tudo mais. A gente passa mês a mês um valor fixo, não sei, R$400, R$500 por aluno, não sei se é o suficiente. É um estudo que está sendo feito. Ou pode ser comprado todo ano, comprar um ônibus, comprar mais 2 ônibus, ou uma nova licitação para ver se pegam outra empresa. Eu acho importante todos estarem presentes aqui na quinta-feira, vai haver esse debate aqui, e estamos tentando utilizar da melhor forma possível, trazer melhorias para os municípios em todas as áreas, saúde, educação, infraestrutura. Eu acho que isso aqui é o desejo nosso e a nossa obrigação, né? E eu acho que por enquanto é isso. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar. Boa noite a todos novamente. Respondendo à pergunta da Munícipe, em relação aos 19 milhões, né, como disse o procurador Pive, grande parte desse dinheiro é destinado à folha de pagamento. E sim, há a previsão, né, de uma construção de uma pré-escola, de uma creche, né, se não me engano, no bairro dos Pires. Foi informado também dessa, e nós vamos fazer essa cobrança, como disse o nobre vereador Wellington e a Geisa, a questão aí de solucionar ou pelo menos melhorar, né, essa questão aí relacionada ao transporte. A gente sabe que hoje, se salvo engano, um ônibus da prefeitura que está em funcionamento, né, ou 2, estão precários, e talvez, né, essa ideia de aumentar ou de melhorar esse repasse, não, haverá um estudo aqui na quinta-feira, uma conversa direta, né? Dentro dessa pasta da educação também, eu já fiz na LDO responsável por 2022, uma emenda que possibilita a reestruturação justamente das ADIs, como disse a nobre vereadora Geisa. Foi aprovada aqui nesta casa. Como não houve essa reestruturação ainda, eu vou estar apresentando novamente, né, para 2023, essa possibilidade da reestruturação, onde o prefeito... Pois não? Professor, só para complementar, eu esqueci de falar do estudo também que está sendo feito a respeito da reestruturação de todos os funcionários públicos, para ver se vai mudar de seletista para estatutário, para poder fazer essa readequação, que a gente sabe que muitos funcionários estão com o salário defasado há anos, estão abaixo do piso. Então, está havendo também esse estudo, né, professor, para fazer o quanto antes, realizar isso daí e melhorar o salário de todos os funcionários públicos, né? Exatamente. Inclusive, tema da próxima emenda que eu ia comentar, né? Já fiz a solicitação para o PIV e convido os nobres vereadores a assinarem, se assim consentirem, exatamente, né, que haja uma brecha na LDO para que o Executivo possa fazer essa reestruturação em todos os cargos, em todas as categorias. Obviamente que cada categoria vai fazer pleitear, né, aquilo que é necessário. O ideal seria exatamente que o Executivo viesse com uma proposta para todos, né, para a gente não ficar dividindo em categorias. Além disso, né, já saindo um pouquinho aí da pasta da educação, tem uma emenda também que eu coloquei na outra LDO, e agora nós tivemos um concurso público, mas não foi para fiscal tributário, né? O fiscal que realmente é aquele que traz recursos, que vai atrás dos tributos e que traz recursos para a cidade. Não houve o concurso específico para esse cargo, então eu estou colocando novamente na emenda, uma emenda, espero que os nobres vereadores aprovem essa emenda, né? E outra emenda que eu já coloquei para 2022 e ainda não surtiu efeito, é uma emenda que talvez, né, não vai ajudar todos os funcionários municipais, mas aqueles que têm ou que desejam ter um convênio médico, uma ajuda, um subsídio do prefeito, né, obviamente da administração, para ajudar no pagamento desse valor do convênio médico. Qual a minha intenção com isso? Como nós vemos falando aqui da questão da saúde, se o funcionário ele tiver, e alguns funcionários já têm esse convênio que foi feito aí há mais de 15 anos com a Climed, ele mantendo esse convênio, ele já vai desafogar um pouco aqui
a saúde aqui do município, porque ele vai acabar usando em outro, vai procurar o convênio médico. Isso ajudaria de duas formas, né? Desafogando aqui e vindo esse auxílio para aquele funcionário que deseja ter, obviamente, o convênio. Respondendo à última, né, questão aí que foi falada da taxa do lixo, o PIV explanou bem, e o nobre vereador também, o Wellington. Essa já é uma prerrogativa que não consta aqui na LDO, né, não está demonstrado para nós essa cobrança, vamos dizer assim, e é uma prerrogativa do Executivo. Tá? Então, são essas as minhas palavras. Obrigado. A munícipe gostaria de falar novamente, é isso? Pois não. Com a palavra, Silvia Navarro. Oi, pronto. É que ficou sem resposta, então eu queria voltar a perguntar para não ter dúvida minha depois. A gente sabe que são poderes diferentes, que o Executivo tem a sua autonomia e vocês têm a de vocês, só que a gente espera justamente isso. Quando eu perguntei se vocês têm o conhecimento, se o prefeito vai cobrar o retroativo, é porque a gente espera que depois vocês façam uma emenda, um projeto, né, para a remissão desse retroativo. Né? Então, quando a gente pergunta se vocês têm o conhecimento da cobrança desse retroativo, porque o que chega para nós é que o prefeito não vai perdoar o retroativo. Então, a gente sabe que, se isso acontecer, vai ser uma facada de novo para a população, porque, se vier o retroativo, vai ser um valor bem caro. Então, é isso que eu queria ter a certeza, né? Saber se vocês têm o conhecimento desse retroativo e se vocês já estão pensando numa anistia para que isso não seja feito o ano que vem em uma socada só. Né? E aproveitando também que eu vi o que o Wellington falou dos professores, né? Eu acredito que não é uma benfeitoria do prefeito, ele está apenas cumprindo uma lei federal, que é o reajuste dos professores merecido, e a vocês por terem aprovado isso, né? Mas que não é uma benfeitoria do prefeito, ele está apenas cumprindo uma lei. Né? Então, se você puder responder isso, se vocês têm o conhecimento do retroativo, e se já está sendo pensado em alguma emenda ou algum projeto para que isso não aconteça, né? Um desconto, alguma coisa que não seja de uma vez só. Com a palavra, nobre vereador Wellington. Sem dúvida, Silvia, isso é uma lei, é obrigada a ser cumprida da mesma forma que o piso salarial é obrigado. Mas temos um fator impeditivo, que é a lei de responsabilidade fiscal e o índice prudencial. A gente tem que lembrar que, se não há uma arrecadação maior, não podemos fazer o pagamento. E se estourarmos o índice prudencial, o Poder Executivo responde por improbidade administrativa e suas contas são cassadas. Então, a gente tem que ter o discernimento disso. O Poder Executivo, não é que ele não quer, eu acredito, não estou defendendo o prefeito e nem nada, mas eu acredito que qualquer prefeito que entre quer dar um aumento do salário, quer pagar o mínimo justo a todos os funcionários. Mas existem os poréns. Da mesma forma que as outras gestões que passaram não conseguiram fazer, por quê? Exatamente pelo índice prudencial. Como tivemos no passado um ponto que foi até da Guarda Municipal. Não poderia ser contratado os funcionários, pois estouraria a folha de pagamento e o prefeito responderia por improbidade administrativa. Então, a gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Ou seja, há uma arrecadação, há como ser pago. Não há arrecadação, não tem como ser pago. Essa é uma realidade, é uma triste realidade, mas é a realidade. Quanto ao ponto da taxa do lixo e da remissão, não há como a gente prever essa daí. O que sabemos é o que todos sabem. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Barroso determinou a cobrança da taxa de lixo. Não foi o Poder Executivo, não foi o Poder Legislativo, foi o Supremo Tribunal Federal que prolatou uma sentença exigindo a cobrança da taxa do lixo, falando que o seu perdão será o que é uma... Como é o nome mesmo? O perdão da... Exato. Será uma renúncia de receita
Fazer esse perdão é considerado uma renúncia de receita. Isso não é o Wellington falando, não é a Câmara, não é Executivo, é o Supremo Tribunal Federal. Ele determinou na sua sentença que esse perdão seria uma renúncia de receita. Agora, o que faremos, o que vai ser feito, a gente só pode falar, responder isso daí após a atitude do Poder Executivo. No momento, não temos dentro do orçamento. Não há como a gente falar se vai vir para cá, se ele vai enviar para cá, a gente precisa da atitude do Poder Executivo. Antes disso, a gente estaria falando de teorias. É mais fácil a gente falar de um assunto prático. Ele pode fazer uma emenda aí dentro do orçamento no futuro, aí dentro da lei orçamentária, e lá com certeza a gente vai poder discutir sobre isso daí, mas dentro dos princípios constitucionais. O que a gente não pode fazer é agir com uma litigância de má fé, iludir a população, falar que somos nós ou que somos fulano, somos ciclano, como falamos. Como falei, perdão, é uma lei que foi criada há 5 anos atrás, não foi feita por nós, nem por esse Poder Legislativo, nem por esse Poder Executivo. Já vem de diversos processos, passou por primeiro, segundo, terceiro grau, chegou no Supremo Tribunal Federal, um ministro em decisão monocrática determinou, cumpra-se. Agora, se o Poder Executivo vai enviar agora, vai enviar no final do ano ou não vai enviar, fica a critério dele ainda, a gente não pode responder por ele. Mais alguém gostaria de se manifestar? Faremos uma pausa de 5 minutos para a participação do público online. Caso queiram enviar sugestões ou perguntas, podem encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão do YouTube. Retomando, não havendo comentários do público online, informamos que eventuais dúvidas e sugestões ainda podem ser encaminhadas após esta audiência para o e-mail da Câmara, camarajoanópolis@camarajoanopolis.sp.gov.br. E serão respondidas em breve. Uma cópia do projeto da LDO ficará disponível durante a próxima semana na recepção da Câmara. Os vereadores estão à disposição da população para sugestões e explicações. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença do público, do procurador da Câmara, dos vereadores e do público que nos acompanhou pela internet. E às 19h57, declaro encerrada esta audiência pública.